desde que foram anunciados os resultados, portanto, das eleições, a 9 para cá, 9 de outubro para cá, temos estado a assistir, portanto, muito sangue no nosso país. Primeiro foram assassinados dois proeminentes membros do Partido Podemos, devo dizer aqui, membros cofundadores do Partido Podemos, que é o Dr. Evelyn Dia, mas o Dr. Guambe, exatamente porque estavam empenhados na verdade eleitoral. Praticamente eram as figuras que estavam a trabalhar, portanto, no levantamento e na quantificação de todas as evidências necessárias que iriam contrapor os resultados que estavam sendo divulgados pelas comissões distritais de eleições e foram assassinados, barbaramente assassinados, numa tentativa, portanto, de poder esconder a verdade, num pensamento de que assassinando aqueles, então o Partido Podemos teria de alguma forma dificuldades para apresentar evidências e um processo, uma impugnação devidamente formulada contra os resultados que eram divulgados. E nós dissemos na altura que foi mesmo digamos, um assassinato com motivações claramente políticas. Agora, Sr. Forquilha, em que pé que se encontram as investigações? Uma vez que já 2 dias atrás completou-se um mês desde os bárbaros assassinatos destes dois cidadãos moçambicanos brilhantes que tinham muito por dar e para dar para Moçambique e os seus irmãos, mas que pouco se ouve das investigações. Isso quer dizer, investigações no que concerne a encontrar o que quer seja os atores morais como materiais destes bárbaros assassinatos. Como é que estamos? Não há nenhum sinal praticamente de uma investigação, que seja uma investigação séria e competente, ainda que a polícia tenha prometido fazê-lo, mas até aqui não temos nenhum sinais que indiquem que haja de facto uma investigação que possa nos conduzir para o esclarecimento deste assassinato. Nós estamos, de alguma forma, sim, não acreditamos de facto que a polícia moçambicana possa trazer, digamos, elementos que possam esclarecer de forma convincente aqueles assassinatos, porque não são os primeiros. Nos últimos 30 anos, quase sempre que há alguma eleição em Moçambique, temos assassinatos, né? Tem sido sistemática, tem sido regular, digamos assim, haver assassinatos cujas razões nunca foram trazidas, portanto, à ribalta, para que todos possam perceber o que de facto aconteceu. E tudo nos leva sempre a crer que, se efetivamente os assassinatos são ligados a motivações políticas, a defesa praticamente que o Partido Frelimo faz através da polícia, ou seja, através desta partidarização das instituições do Estado, como é o caso da administração da justiça, tornará sempre difícil termos a verdade, portanto, trazida, portanto, pelas mesmas instituições. Este é um facto, ainda que a polícia tenha prometido que vai fazê-lo, mas nós não temos uma crença de que efetivamente vamos ter a verdade. O senhor Forquilha, na viatura BMW, né, viatura de Elvino Dia, onde os mesmos foram barbaramente assassinados, eles faziam-se acompanhar de uma senhora que, felizmente, apesar de também ser alvejada, acabou por né, ter a sua vida salvaguardada, ou seja, não perdeu a vida. Há alguma notícia com relação a esta senhora? Já apareceu publicamente para dar algum testemunho, fazer algum pronunciamento relativamente ao que tiver acontecido naquela data? Ainda não, ainda não. Eu tive, bom, no dia em que o assassinato ocorreu, para além de ter me deslocado para dar o conforto às famílias enlutadas, que era a família do Paulo Guambe e a família do Evino Dias, também me desloquei ao hospital, que era para visitar efetivamente a menina, portanto, que sofreu no carro, uma menina de 24 anos, tive a interação com o pai e na altura estava a sofrer uma cirurgia médica porque precisava dessa intervenção. E nos dias seguintes fui interagindo com o pai, até uma semana atrás continuava internada no hospital. Esta semana não tive interação com o pai. Também tenho estado a interagir com o médico, portanto, do bloco operatório,
o local onde está, na altura que fui para lá, portanto, não estava ainda bem, mas estava fora do perigo. E também o médico dizia que ela não teria sequelas profundas se o acompanhamento que estava-se a fazer continuasse naqueles moldes. Espero, como disse, na última semana não pude interagir com alguém da família, nem com a equipa médica, mas espero que esteja a decorrer bem o tratamento dela. Ok. Senhor Forquilha, aqui se tivermos que... última questão aqui com relação ainda a esta perda humana, né, do Paulo Ngwame e o Elvino Dias. Qual era, se nos concentrarmos aqui mesmo ao Paulo Ngwame, qual era exatamente o papel dele no Podemos? Sim, sabe-se que era mandatário, mas para que possa ser entendido de forma assim mais clara, o que é que um mandatário faz exatamente, um mandatário de um partido em época de eleições? A explicar que o mandatário do partido em épocas de eleições é o elemento de ligação entre o partido e as instituições que administram o processo eleitoral. Quer dizer que, em tempo de eleições, mesmo eu que seja o presidente, não posso interceder a alguns aspectos ligados à instituição administradora do processo eleitoral, se não ser aquele mandatário que o partido apresentou como seu representante e elo de ligação entre o partido e as instituições as instituições, portanto, que administram o processo. Esta é que é a missão fundamental. É como se estivéssemos a dizer, de facto, de uma pessoa que está junto àquela instituição por uma procuração do partido. Então, este que é de facto o papel do mandatário. Mas devo aqui frisar que o Paulo Ngwame, a data, portanto, dos factos, não era o mandatário do partido. Ele foi mandatário do partido em 2023, nas autarquias. Então, este papel quase que ficou na cabeça das pessoas. A esta altura, o mandatário é outro que existe, que não foi, digamos, assassinado. O Paulo Ngwame era, digamos, uma pessoa muito interveniente e porta-voz do partido, à data dos factos. Okay. O Paulo Ngwame, para além de ser o membro fundador do Partido Podemos, era também de relações internacionais. Portanto, era a pessoa que estava sempre em contacto com os órgãos de comunicação social. 3 dias antes do assassinato dele, ele já tinha me dito que, olha, presidente, estive num debate televisivo com alguns elementos, portanto, do Partido Frelimo, que tinham gostado muito da intervenção dele e haviam lhe convidado para irem beber alguma cerveja. E ele foi com eles. Opa. E naquela cerveja, depois, haviam lhe dito para que voltassem no dia seguinte para outro troca de copo, que seriam eles, portanto, a pagar para ele. E ele me telefonou, me disse isso, e eu disse para que tomasse cuidado, porque era uma altura muito quente dos processos eleitorais, e nem sempre quem nos convida pode ser nosso amigo. Foi assim que ele disse, e acredito que a este convite ele não cedeu, mas deve ter havido uma outra aproximação por forma a que ele se juntasse naquele dia com o Elvino Dias, para que no local onde o Elvino Dias bebia, gostava de passar refeições, e o Paulo Ngwame também precisa estar naquela altura, naquele lugar. Portanto, estes foram os fatos que antecederam, portanto, a morte dele. E depois de ter-me dito isso, portanto, no terceiro dia, penso que teve o que teve.